Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Líderes de Sucesso, o podcast da Fórmula Digital para falar sobre empreendedorismo, vendas, setor comercial também, inovações, né, liderança e muito mais. Aqui a gente convida os grandes players do mercado, autoridades, empresários e pessoas, né, que fazem a economia do estado girar, né, e fazem realmente as coisas acontecer. Você nos assiste pelo YouTube e também pelo canal 55.1 UHF e 11 da NET, que é a Rede Sul de televisão. Não esqueça de acompanhar a gente também no Instagram, @OsLíderesDeSucesso, e o Instagram da Fórmula Digital, @Fórmula_Digital. A gente está aqui nesse estúdio, no centro de Porto Alegre, então se tu tem vontade de ter um podcast, tem alguma ideia, não sabe muito bem como executá-la, é só entrar em contato com a gente, que estamos aqui prontos para te atender. Não é, Maurício? Olá, Fábio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Piada velha essa. Bom, mais um dia de podcast, né? O dia hoje é bem especial. Lembrando aí que a Fórmula é especialista em resultados digitais, né? Somos multicomunicação, então tudo que a sua empresa precisa, tudo que você merece é uma fórmula digital para poder fazer a sua empresa mudar de patamar, né? Avançar, né, Fábio? Isso aí, Maurício. Então, vou anunciar a nossa convidada de hoje, que é a Vanessa Falcão Amorim, engenheira, sanitarista e ambiental. Engenheira, sanitarista e ambiental. E hoje a gente vai falar sobre uns assuntos muito importantes aí, né? Principalmente para o nosso público que não é tão familiarizado com essa questão ambiental, né, Vanessa, que é fundamental para todas as empresas. E vamos falar sobre resíduos sólidos, logística reversa e economia circular. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite. Sim, eu sou engenheira ambiental e sanitarista já fazem 5 anos. E até eu gosto de falar um pouquinho como foi essa trajetória lá no início, né? Que eu ia para engenharia química. Uhum. E aí decidi fazer ambiental um pouco na surpresa. Assim, falei, gostei disso aqui, vou tentar fazer nessa área. E é interessante porque não é uma profissão, eu acho, né, tão comum para mulheres. Como é que foi, assim, na faculdade? Até era meio a meio. Era meio a meio. 50-50. Era uma das poucas engenharias que era meio a meio, Uhum. assim. A engenharia civil era bastante mais masculina, né? Uhum. A engenharia química, acho que também era meio a meio. Acho que tinha um pouquinho mais de homens, mas era mais dividida. A agronomia era bem mais masculina, mas a engenharia ambiental ela era bem dividida, assim. Uhum. E sempre gostou dessa área? Como é que foi a escolha desse curso? O meu pai era engenheiro químico. Ele é engenheiro químico, na verdade. E aí, a gente discutia já algumas coisas nesse sentido, né? Mas o meu coraçãozinho foi mais na área de meio ambiente. Uhum. Acabei indo mais pra esse lado. Mas eu gosto bastante da parte da química também. Aqui a gente entrevista bastante gente de empresas, né, enfim, que tem muito essa influência familiar. É uma coisa bem comum de acontecer, né? Claro, tu não escolheu a mesma engenharia do teu pai, mas foi pelo mesmo caminho. Sim, e também eu aprendia muito com ele, né? Acaba que, como a gente. Não é nem pelo exemplo, mas é que a gente escuta os assuntos, né? Então já começa a ter um interesse, tu já começa a ter familiaridade com aquela área. Então hoje também, se eu tenho alguma dúvida, eu ligo pro pai, se ele puder, se ele conseguir me ajudar, se ele souber, né? Uhum. Ele ajuda. E que profissão louvável, né? Um engenheiro ambiental, ele é responsável aí por cuidar do nosso meio ambiente, né? Os impactos humanos, né? Sobre esse mundo que a gente está vivendo aí, né? Muito corporativo, capitalista, enfim. Então é bom ter sempre um cuidado ali para não matar a natureza, né? Enfim. A gente sempre, quando entra numa empresa, né, a gente tenta minimizar os impactos. A gente aprende na faculdade sobre desenvolvimento sustentável, que é a gente conseguir fazer o mercado crescer, né, o desenvolvimento econômico tanto da empresa quanto da sociedade, que tudo caminha em conjunto, mas também preservando, inclusive, os recursos naturais, que são aqueles essenciais para que a empresa também possa funcionar, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito essa parte da necessidade da matéria-prima para a industrialização, né? Embora a gente exporte muito matéria-prima, a gente também tem alguma coisa de industrialização aqui dentro, e até bastante. O país, o tamanho que a gente tem, né? É um país continental, acaba também tendo bastante dessas coisas, por mais que a gente tenha muita exportação. Como é que foi os primeiros passos teus, assim, depois de formada?
Porque eu não sei muito bem como é esse mercado, assim. Claro, deve ter a questão de concurso público, né? Ou tu pode abrir tua empresa, né? Como é que tu fez essa escolha? Porque hoje tu trabalha com consultoria, né? Como é que Sim. foi isso pra ti? No início, quando eu estava na formatura, eu já tinha encontrado os meus 2 primeiros clientes. E aí, eu fui pro CREA correndo, pedi uma certa urgência na emissão do meu registro, justamente para eu já poder atuar direto. E aí, a partir dali, eu vi que eu gostaria de seguir nessa área de licenciamento e sustentabilidade. Mais licenciamento, que foi onde eu comecei mesmo, né? Que tinha uma demanda grande, tinha uma oportunidade e era algo que me trazia prazer no fazer, né? Então, eu vi que tinha um mercado interessante a ser explorado ali. Sabe, Fábio, que Hum, parece que esse termo sustentabilidade está sendo trocado, né? hum, Agora está se falando bastante sobre agenda, ou enfim, um termo ESG, que traduzido do inglês é sobre governança, política, meio ambiente. E eu queria que tu Uhum. ensinasse para nós aí o que, que é essa pauta que está tão sendo falada nos jornais, enfim. Claro. O ESG, ela pega muito a parte corporativa, né? E ela traz, principalmente para as empresas, é um selo, né? E ela traz principalmente para as empresas que estão no mercado de ações, segurança para os investidores. Então, a empresa, ela tem uma agenda, ela tem uma previsibilidade, ela tem... Hoje em dia, se a gente parar para pensar, o marketing impacta muito na queda e na elevação de algumas ações. Então, o ESG, de certa forma, garante para o investidor que aquela empresa vai seguir aqueles requisitos. Então, teve empresas que caíram muito no mercado de valores, da Bolsa de Valores, porque tiveram algumas notícias de impacto ao meio ambiente, de descumprimento de alguma agenda ambiental, e aí isso traz essa previsibilidade para o investidor. Então, tem seguido bastante essa política, né, de investimento em sustentabilidade nesse caminho. O E, que é o Environment, que traz toda essa parte ambiental. Então, desde certificados de origem de matéria-prima, redução dos impactos ambientais dentro da indústria e em escritórios, na parte de remoção de matéria-prima, também captação da matéria-prima, a parte de fornecedores. Então, a gente faz também homologação de fornecedores, juntada de documentação, para saber se o fornecedor tem algum documento que não está dentro do prazo ou dentro das conformidades, né? Tem também as ISOs, a gente avalia as ISOs, faz as certificações, né? Para ter certeza que estão sendo cumpridas o que é necessário, né? Conforme a legislação diz, e essas normas, elas são além da legislação. Então, é um empreendedor que ele pratica mais do que a legislação diz que ele tem que fazer. Então, tu começa a ver que se tem essa preocupação e que tem uma credibilidade maior, porque ele se preocupa com aquele sistema. Então, depois vem o social, que é o S, que é... Eu sempre falo que quando a gente cria uma empresa, uma das coisas que a gente tem que pensar é a razão social. Então, a razão social já é aquilo que a empresa entrega para a sociedade de valor, mas não é mais, hoje em dia, apenas isso. Então, apenas fabricar roupa, apenas fabricar um tecido ou fazer algum tipo de comércio, não é só isso que tu tem para entregar para a sociedade. Então, hoje em dia, a gente também vê empresas investindo no entorno dela. Então, em comunidades, no crescimento das pessoas que estão no entorno. E isso faz até com que a empresa cresça, porque ela consegue utilizar mão de obra próxima, ela consegue formar pessoas para trabalhar dentro dela e ainda fornecer mais do que ela esperava para a sociedade, né? Ela consegue fazer o ambiente social no entorno dela crescer, evoluir. Isso é bom para toda a sociedade, porque quando a gente tem novas pessoas entrando no mercado de trabalho, a gente tem também a redução de utilização de serviços públicos, também tem redução da área de crimes, né, com a sociedade evoluindo e crescendo, né, essa parte de furtos e roubos acaba também melhorando para toda a sociedade. Eu trabalhei com uma cooperativa em Taquara, que eles tinham um instituto que fornecia um auxílio para pessoas que tinham problemas com drogas.
e teve uma redução muito grande de crimes na cidade depois que isso começou a acontecer. Então, a cidade começou a ver que era importante esse trabalho de resíduos que eles faziam. Então, com a venda dos resíduos, eles pagavam o tratamento dessas pessoas e começou a reduzir a criminalidade. E isso começou a ter valor para a sociedade. Eles começaram a juntar os resíduos e levar para o instituto. Então, uma coisa começou e acabou trazendo outras coisas positivas para esse mesmo empreendimento, né? Sim, é um trabalho que tem vários reflexos ali, né? Que talvez as pessoas não saibam dar valor, né, pro profissional, não sabem muito bem o que faz, mas lá na frente vai perceber, né? Exatamente. E o governance tem muito a ver com a alta gestão. Então, como que aqueles que tomam as decisões dentro da empresa vão seguir liderando ela. E aí, essa é a parte que eu menos me envolvo nas empresas. Porque tem muito mais a ver com a educação da alta gestão e também com a previsibilidade, né? Eles têm uma agenda e aí garantem também ao investidor que aquela agenda que está prevista será cumprida, junto com as outras duas, né? Que seria o social e o ambiental. Como é que tá a questão da conscientização por parte dos empresários para toda essa questão ambiental? Eu acredito que de um tempo para cá evoluiu gigantescamente. Desculpa te cortar, é uma pauta um pouco parecida. A engenharia ambiental é nova aqui no Brasil, no nosso mercado, né? E é muito importante, e das engenharias é a que mais está crescendo também. Então, queria te perguntar, já pegando o gancho no que a Fábio falou, por que só agora o Brasil está se importando com isso e o que está faltando para crescer ainda mais, né? Para se consolidar de fato? Bom, eu até tenho uma teoria minha, se tu não te importa, assim. Não, tá aqui para isso, vamos lá. Nós somos um país muito jovem. Então, se a gente olhar e observar os outros países, nós temos 500 anos, um pouco mais de 500 anos. E a gente tem países milenares que atuam hoje em dia junto com a gente. E até eu vi uma vez uma palestra do Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem ele. Claro. E aí ele disse que perguntou para uma universidade, eu não me lembro, era um diretor, não é diretor que se fala de universidade, reitor de uma universidade, eu não me lembro agora qual país, mas acho que era Portugal ou Espanha. E ele perguntou como é que vocês conseguem ter, acho que era Inglaterra, como é que vocês conseguem ter uma educação assim tão vasta, tão incrível, né? E aí ele falou assim, não se preocupa, os 500 primeiros anos são piores, depois vai tranquilo. Eu acho que o Brasil, ele tá muito nesse sistema na sustentabilidade também, sabe? Muita coisa a gente já consegue adiantar que quando eles tinham 500 anos, eles não tinham, e a gente já tem. Então, a gente não consegue se comparar com países que já estão no mercado, que já estão atuando há muitos anos. Eles já passaram por experiências que a gente ainda não passou. E por mais que a gente consiga aprender com o passado dos outros, né, aprender com o erro dos outros, muito a gente também vai ter que errar. Então, há pouco tempo, a gente ainda usa energia a carvão aqui no Brasil, porque ainda se tem um déficit. Mas, por exemplo, a Alemanha voltou a utilizar agora por causa de uma guerra que está acontecendo com a Rússia. Então, muito das decisões que são tomadas são de acordo também com o que está acontecendo no momento. O Brasil, ele tem capacidade de ter energia limpa 100%? Tem, mas são necessários investimentos. Então, a gente também depende dos nossos governantes entenderem isso. Também depende que daí a gente entra numa outra seara diferente, né? Algumas áreas que não podem ser ocupadas, não podem ser operadas, hidrelétricas ou até usinas eólicas, né? Porque se tem muita área no Brasil, mas muita gente também não consegue usar porque a gente decidiu preservar uma floresta que é a maior floresta, a maior não, mas uma das maiores florestas do mundo. Então é uma escolha nossa abrir mão disso para que a gente consiga preservar isso. Mas eu acho importante a gente trazer também que é uma floresta que é nossa, né? Os outros países tiveram a possibilidade de ter uma floresta deles, tão grande quanto, e decidiram, na época deles, que era o que se fazia na época. Não estamos aqui em posição de julgar os outros países, mas eles utilizaram grande parte dos recursos que eles tinham para sobrevivência, para geração de riquezas, e a gente tem essa opção, e como país a gente prefere segurar, né? Prefere preservar
porque também tem outras riquezas que são talvez até mais valiosas do que utilizar esses recursos naturais, né? Então, na sustentabilidade, a gente pega muito esse desenvolvimento sustentável. A gente tem muitas escolhas, só que a gente quer ver de que forma que a gente pode usar isso que seja o melhor custo-benefício para o desenvolvimento e para a preservação. Porque a gente quer, eu acredito que todos temos esse interesse, né, de crescer como sociedade, com tecnologia, e preservar os recursos naturais, porque eles são finitos. Eu não gosto de trabalhar no finito e infinito, porque o infinito dá a ideia de que é inacabável, né? E, na verdade, ele não é inacabável, mas ele é renovável. Então, eu gosto de trazer muito a palavra, talvez até não renovável e não renovável, mas o gastável e o ingastável. Porque a água, a gente utiliza ela, mas ela não gasta, ela volta a ser água. Sim. Mas se eu não utilizar, por exemplo, o ferro da forma certa, ele vira ferrugem e eu perdi aquele produto, aquela matéria. Mas, se eu reciclar o ferro, eu também tenho ele de certa forma infinita, ele também é renovável. Mas eu preciso trabalhar ele da forma certa. Quer fazer alguma pergunta? Não, perfeito. Tá. Eu queria saber um pouco mais sobre a tua rotina. Eu fiz essa pergunta para um outro convidado que esteve aqui recentemente, que também é engenheiro ambiental, sobre o dia a dia, a rotina, né? Porque ele também trabalha com consultoria para empresas, especificamente. Como é que é o teu dia, assim? O que tu mais gosta de fazer dentro dessa parte de engenharia ambiental? Eu passo muito tempo dentro do escritório. Então, eu elaboro muitos documentos, mas ao mesmo tempo, a parte que eu mais gosto de fazer é treinamento de pessoas. Então, eu gosto de estar na empresa, verificar porque muitas vezes, até assim, já me aconteceu muito, de eu estar conversando com um funcionário sobre algum problema que está acontecendo, algum desperdício que está tendo, e ele mesmo dá a solução para aquilo. Porque como eu tô fora, eu não tô ali como a gente chama de chão de fábrica, muitas vezes as soluções que eu trago não são nem, não seria eficiente, mas não são viáveis. E aí, estando um funcionário ali, às vezes ele mesmo já tem uma ideia. E isso, olha que interessante, eu aprendi com meu pai. Quando eu era não pequena, mas foi até antes de eu entrar na engenharia. Ele me contou a seguinte história. Ele falou que tinha uma fábrica grande de pasta de dentes. E eles estavam com um problema no mercado, porque muitas caixinhas de pasta de dente estavam indo sem a pasta de dente dentro. Sem o tubinho, né? Tava só a embalagem. E aí, eles contrataram uma consultoria para trabalhar essa parte e evitar que os consumidores chegassem lá, né, na prateleira e não tivesse o tubo dentro da caixinha de pasta de dente. E aí contrataram uma consultoria, eles fizeram uma análise, vai dar não sei quantos milhões. Lembrei dessa história. Lembrei. Muito boa. E aí a consultoria montou toda uma fábrica, toda uma estrutura, onde lá no final do processo tinha uma balança. E se na balança desse o peso menor do que o tubo da pasta de dente, parava o processo, vinha uma mãozinha e empurrava a caixinha vazia. E aí, com o tempo, o CEO lá da empresa percebeu que tinha parado essa máquina, eles tinham desligado esse sistema. E ele foi lá entender o motivo disso ter acontecido. E chegando lá, ele se deparou com os funcionários, né, e explicando para ele que, olha, aquilo ali era inviável, porque parava toda a nossa produção, a gente tinha que começar tudo de novo depois da máquina ter parado. E a gente resolveu esse problema colocando um ventiladorzinho ali. A gente fez uma vaquinha entre os funcionários, colocamos um ventilador, se a caixinha tá vazia, ela voa com o ventilador e a gente continua o nosso processo. Então, muitas vezes, esse tipo de solução vem das pessoas que estão lá executando o serviço. E o corte perfeito aí pra explorar do Rios. Sim, né? Porque eu acho que tu pode ter a técnica, tu pode ter a experiência, mas eu acho que a vivência, o dia a dia, tu estar naquele local, vivenciando todos os processos, os problemas, aí tu vai aprendendo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Sim, e eu sou da área ambiental e por mais que eu ajude nessa parte de layout de fábrica, nessa parte de processo, porque isso faz parte também do meu trabalho, quem tá lá todos os dias sabe dos problemas. Eu não sei da dor no ombro
que o funcionário pode ter, que a gente consegue organizar isso, conversando às vezes com ele. Então, temos também engenheiro de segurança do trabalho, que trabalha essa parte de ergonomia, né? Que é muito importante também na parte de sustentabilidade. Quando a gente fala de pessoas, a gente também fala das pessoas que estão trabalhando lá dentro. E aí, fazer um grupo de pessoas para auxiliar nisso. E quando a gente consegue ver essas questões com quem está lá dentro, a gente consegue essas ajudas, né? Essas dicas. Eu tô com um cliente no interior do estado, na parte do litoral até, que tá com problema na parte de gestão do efluente. Só que quando eu coloquei todos os requisitos que eu preciso avaliar, os funcionários deram uma chiada, assim, mas é muita coisa que a gente tem que controlar. Não, vamos com calma. Primeiro, vamos fazer todo esse controle. Depois a gente vê, isso aqui a gente consegue tirar, isso aqui a gente já viu que tá estável, isso aqui também não vamos precisar nesse momento. Então, só que a gente precisa ter um controle muito grande para depois ir começando a tirar, vendo onde é que eles estão falhando, encontrar onde estão os gaps para corrigir. E aí, conseguir fazer aquilo que seja o melhor para o cliente. Uhum. Eu vejo que tu gosta muito de explicar, assim, tu é bem detalhista, né? Tu já pensou em dar palestra, fazer curso, alguma coisa nesse sentido? O que eu mais gosto é de treinar as pessoas, né? Eu vejo que tu tem, assim, a questão de... aquela calma, assim, né? Pra explicar. Que legal isso. Não é todo mundo, é um dom, eu acho, né? Ter essa... Eu sempre gostei de... A mãe falava o seguinte, né? Que, com a Vanessa é tudo nos mínimos detalhes. Eu acho que as pessoas precisam compreender de forma clara aquilo que está sendo explicado, porque eu sou a pessoa que faz todos aqueles questionamentos, sabe? A pessoa chata que fica levantando a mãozinha e perguntando, mas e esse jeito? E pensar todas as formas que pode dar errado, sabe? Por isso eu acho que eu tenho essa coisa de explicar bem para a pessoa entender, para evitar que lá na frente dê algum probleminha. Perfeito. Bom, a gente tá assim caminhando pro final do programa, né, Fábio? Exatamente. Esse falcão que tem aqui não é por causa da Vanessa, né, Fábio? É dos líderes de sucesso, é a marca. A gente traz pro programa realmente as pessoas que têm conteúdo, né, que possam ensinar, enfim, mostrar porque são líderes nas suas áreas. E muito honrado aí te receber nos nossos estúdios, né? Vai voltar mais vezes, né, Fábio? É isso aí, Vanessa, muito obrigada. Eu queria que tu deixasse uma mensagem agora para quem está nos assistindo, né? Já que o nosso público é, a maioria, empresários, enfim, autoridades, de repente uma mensagem para essas pessoas, né? Para que tenham essa consciência. Eu sempre gosto de... Como eu trabalho muito com a parte de resíduos, eu gosto de lembrar as pessoas que quando a gente tá num todo, né? Muitas vezes a gente não reconhece que fazer a nossa parte, aquele pedacinho, sabe? Aquela ação pequena não parece tão eficaz. Mas aí quando a gente vai vendo que todo mundo tá fazendo a sua parte, todo mundo tá fazendo a sua contribuição, a gente vê que o todo começa a funcionar e a roda começa a girar. Então, eu sempre gosto de lembrar as pessoas que o pouquinho, ele também faz parte do todo, né? A gotinha no oceano que faz o oceano ser tão grande como ele é. Então, vamos lembrar de fazer a nossa parte. Tá certo, muito obrigada, então. Maurício, valeu aí pela parceria. E deixando o vácuo ao vivo. Que legal! Agora foi, desculpa, não vi. A câmera tá lá. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do podcast Líderes de Sucesso. Obrigada aí pela companhia de vocês. Se gostou desse episódio, curte o vídeo, te inscreve no canal, deixa teu comentário e acompanha lá também nas redes sociais, Instagram Os Líderes de Sucesso e, claro, o Instagram da Fórmula Digital, que é a agência multicomunicação que, né, produz o podcast Líderes de Sucesso. Fórmula _digital no Instagram. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!